Ah, pessoal, revisão SMS Palmas, né? Nossa primeira revisão, Copese, UFT. Essa revisão, então, ela está bem voltada para as características da Copese, daquilo que a gente tem disponível. O que que eu vi como destaque aí, gente, para a gente falar hoje, tá? Eu vi como destaque da Copese testes especiais, recursos terapêuticos, órteses, escalas e fisioterapia neurofuncional. Então, são assuntos que a gente vai passar aqui hoje que vale muito a pena a gente reforçar mesmo, tá? Tem grande chance de aparecer na prova de vocês. Vamos começar por testes especiais. Então, talvez tenha pessoas aqui, né, que já estão cansados de ver esse tema, mas, gente, a gente olha questões aí anteriores e a gente vê que a Copese tem essa característica de perguntar bastante sobre testes especiais, tá? Então, vamos aproveitar e vamos revisar. O como eu gosto de organizar, né, o estudo de testes especiais. Então, pelo menos, gente, a gente tem que saber onde o teste é feito. Então, ó, principais testes de quadril: Ober, Eli, Thomas, Patrick Faber e Trendelenburg, tá? E para que que ele serve? Então, Ober, rigidez do trato iliotibial, músculo tensor da face lata. Eli, flexibilidade reto-femoral. Thomas, flexibilidade do complexo do ilho-psoas e reto-femoral. Patrick Faber, triagem para disfunção na articulação sacroiliaca, lombar ou dor no quadril ou espasmo de ilho-psoas. O que mais cai em provas em relação a Patrick Faber é realmente a articulação sacroiliaca. E Trendelenburg indica a fraqueza do músculo glúteo médio e glúteo mínimo. Para algumas literaturas, destaque é glúteo médio, tá? Então, gente, a gente já começa sempre lembrando. Esses aqui que eu estou passando para vocês são os que têm maior chance de estar na prova. Então, tem que estar decorado, tá bom? Se vocês tiverem tempo ainda, porque eu sei que o tempo está corrido, e conseguirem dar uma olhadinha em como esses testes são feitos, ótimo. Se não conseguirem também, gente, não arranque os cabelos por conta disso. Dê uma olhada para que serve, porque muitas vezes já vai ser o suficiente, tá? Então vamos lá. A gente também tem joelho e pé, tá bom? Então, joelho e pé, destaque. Para o alinhamento fêmuro-patelar, avaliação do ângulo Q. Homens, a média do ângulo Q é 13 graus, mulheres 18 graus. Quanto maior o ângulo Q, mais valgo. Lembra que mulher tem a tendência ao valgo, certo? O joelho mais junto. Então, quanto maior o ângulo Q, mais valgo. Quanto menor o ângulo Q, mais varo. Homem tem tendência à perna mais separada. Então, aqui vai, né, essa diferença. Menisco, os principais são Apley e McMurray, sendo que o McMurray avalia principalmente o corno posterior do menisco medial. LCA, Lachman, gaveta anterior e pivot shift. LCP, gaveta posterior e Godfrey. E no tendão calcâneo, que também é um teste que cai bastante, é o teste de Thompson, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Coluna cervical. Então, na cervical, os destaques são, a gente tem aqui, ó, o Spurling, tá? Que é o teste de compressão foraminal. É um teste provocativo para radiculopatia, porque comprime, né? E aí a pessoa sente mais dor. A distração cervical. A distração cervical já é um de tração, tá? De separar. Então, a resposta é positiva quando a redução dos sintomas no pescoço. Valsalva é um teste que a pessoa pode fazer sozinha, detecta lesões que ocupam o espaço da coluna cervical com tumores e hérnias de disco, que a pessoa vai fazer a manobra de Valsalva. É, teste sinal de Baddock, tá? Então, no sinal de Baddock, avalia a presença de sintomas radiculares, especialmente nas raízes nervosas C4 e C5, e Sharp, por C, avalia a integridade do ligamento transverso e instabilidade da coluna cervical superior, beleza? Bem, lombar, destaques. LASEG, avaliador lombar associado a ciatalgia, compressiva ou inflamatória. Índice de Schober, é um teste de mobilidade, tá? De movimento da lombar. Avalia limitações no grau de flexão da coluna lombar, então por isso que a gente fala, né, que é de mobilidade. O SLUMP, avalia a mobilidade e das estruturas sensíveis à dor no canal vertebral, tem sido usado como instrumento de avaliação neurodinâmica de membros inferiores. O SLUMP, gente, ele é um teste que avalia a tensão neural,
tá? Por isso que fala aí da neurodinâmica. E o Milgram avalia a força dos músculos abdominais e irritabilidade intratecal, porque ele é feito a pessoa deitada, decúbito dorsal, elevar as pernas um pouquinho, tá? Pensa você deitado, eleva as pernas um pouquinho. Então, para elevar as pernas um pouquinho, né, ali em relação ao plano que você está deitado, a cama, a maca, você tem que fazer força na musculatura abdominal, e isso também aumenta a pressão no canal vertebral. E depois a gente entra na seara dos testes de membro superior, né? Especialmente de ombro. Ombro tem muito, eu sei que tem, tá? Mas vamos sempre lembrar que o Nier, Hawkins Kennedy e o Kuhn são testes muito para avaliar síndrome do impacto. Síndrome do impacto cai muito em provas, tá? Nier, Hawkins Kennedy e o Kuhn. E depois a gente tem também aqui alguns de manguito, né, mais relacionados a manguito. Teste de queda do braço, que é o teste de Codman, o teste de Patch, que é do infraespinhal, o do Geber, que é do subescapular, e de Job, que é do supraespinhal, tá? Aqui destaque para o teste de Job ou da lata vazia, tá? A forma como ele é feito direitinho. E aqui eu aproveito para chamar a atenção daquilo que eu disse para vocês. Se ainda tiver tempo, esses testes principais que a gente cita aqui, ou aqueles que vocês, né, veem que estão aparecendo mais em provas, pelas questões que vocês estão respondendo, ou que viram aí em outras provas da COPESE, pega, pessoal, e responde essas questões, tá? Desculpa, estuda como o teste é feito. Então, tá aqui, ó, braço do paciente posicionado no plano escapular, rotação interna, 90 graus de flexão, o avaliador aplica resistência em direção ao solo, que é o que está sendo mostrado aqui na figura. Positivo quando houver dor, fraqueza ou insuficiência do supra, secundária ruptura ou associada à síndrome do impacto. Então, pode aparecer na prova tanto relacionada à lesão de manguito como à síndrome do impacto, sendo que essas duas condições elas são muito próximas, né? Também, teste de lábio glenoidal e do bíceps. Então, ó, Yargson, bíceps braquial. Yargson vem caindo muito, tá? Os testes especiais que mais caem em 2023, Yargson foi o primeiro lugar, tá bom? Teste de SPEED avalia o bíceps e o labrum, lábio subglenoidal superior, e de O'Brien, ruptura do lábio. E depois a gente vem aqui, ó, para cotovelo, punho e mão. Aí muitas vezes os testes estão relacionados a síndromes compressivas e a síndromes também de doenças ocupacionais, né? Então, Finkstein avalia Decker-Vine. Para avaliar mediano, Fallen, Tinel, os principais, epicondilite lateral, né? Cotovelo de tenista, Cosen e Mill. E o teste de Allen determina a permeabilidade dos vasos da mão, dos vasos sanguíneos, e o teste de compressão no canal de Gaio, se há compressão do nervo ulnar. Aí sempre lembrar, né, gente, que a síndrome do túnel do carpo, nervo mediano, canal de Gaio, nervo ulnar. Né? Vale sempre a pena a gente lembrar. E aqui o destaque para os testes, né, de síndrome do túnel do carpo, porque também apareceu aí com uma característica maior nas últimas provas da COPESE, tá? Então, do Fallen, tá joia? Desculpa que a imagem tá trocada aqui, esqueci de corrigir isso. Fallen avalia se a síndrome do túnel do carpo, paciente sentado com punhos e cotovelos flexionados, como na figura. Resultado positivo se o paciente sentir formigamento ou dormência em 45 segundos. Algumas literaturas colocam 60 segundos ou 1 minuto, tá? Fala em invertido, que é essa posição da prece, né? Extensão do punho dos dedos, mantido por 1 minuto, resultado igual de Fallen, dor, formigamento na região aí, distribuição do nervo mediano. E o de Tinel ajuda no diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. A área sobre o nervo é suavemente batida, né? Faz uma percussão aqui, ó. E aí o paciente sente irradiação para a área de distribuição do mediano, que é primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo, tá? Só para a gente lembrar aí. Bem, pessoal, então a dica de testes especiais é essa, tá? São os principais, estão aqui, tá a listinha. Se ainda houver tempo, pega e dá uma olhada em como ele é feito, tá? Se não tiver tempo, não esquenta. Se comprometa a olhar pelo menos essas tabelinhas aqui, ó, e identificar os principais testes, né, de cada região, para que
eles servem, tá? Então, aqui a gente tem uns resuminhos para ajudar. Bem, uma segunda temática aí muito comum nas provas que eu percebi, né, da COPESE, é a parte de recursos terapêuticos, especialmente termoterapia, tá? Então, eu percebi aí um número maior de questões de termoterapia. E aí vale a pena a gente lembrar, né, a termoterapia é quando a gente tem a aplicação ou a remoção de calor. Por isso que a gente vai ter, né, a hipertermoterapia, que é a adição do calor no tecido, aumenta a temperatura do tecido, e a hipotermoterapia ou crioterapia é quando retira calor do tecido. Regra básica, gente. Hipotermoterapia a gente usa na fase aguda da lesão, por quê? Na fase aguda, a gente já tem os sinais logísticos, então dor, calor, rubor, tumor, limitação de função, e você não vai querer esquentar mais aquele tecido, você quer retirar calor, tá? Então, hipotermoterapia mais fase aguda, hipertermoterapia, fase subaguda e fase crônica, se a gente pensa nas fases aí, né, de evolução das lesões. Nesse flashcard aqui, gente, tem um resuminho de vários pontos importantes, tá? Então, um ponto que, assim, nunca vá para uma prova sem lembrar são as formas de transferência de calor. Então, vou ampliar aqui para ficar mais fácil da gente ver. Esses aparelhos que a gente usa, troca calor com o corpo por condução, por condução, que é contato direto, quanto como a compressa quente, parafina, tá? Também, tô só ajeitando aqui, gente, desculpa. Convecção, quando tem fluxo de fluidos quentes, líquidos ou gases, como na hidroterapia, fluidoterapia, banho de imersão e forno de Beer. E conversão, radiação e radiação, quando tem conversão de um tipo de energia em outro tipo de energia em energia térmica, isso principalmente ultrassom, ondas curtas, microondas, laser e infravermelho. Efeitos. Então, sempre que a gente pensar na termoterapia de adição, né, a gente vai ter como efeitos principais, vou tentar parar aqui. Efeitos principais, efeitos relacionados ao aumento de temperatura, tá? Então, nível celular, aumento do metabolismo da célula, tá? Nível circulatório, vasodilatação, dilatação das arteríolas capilares. Terminação nervosa, aumento do limiar de estabilidade. Ou seja, gente, para gerar dor, o estímulo vai ter que ser mais forte, por isso promove analgesia. Na musculatura, aumento da extensibilidade do colágeno, tá? E relaxamento da musculatura. Então, vai ter uma diminuição na atividade do fuso muscular, aí a gente usando o calor. E aqui, por último, a gente tem as contraindicações principais do uso de calor. E aí a gente vê, ó, muitas vezes está relacionado com aquilo que a gente falou, de estar com o tecido inflamado, ó, patologia inflamatória, lesão aguda, né? Patologia inflamatória, hemorragia, vasculopatia aterosclerótica, área isquêmica, patologia cardiovascular descompensada, neoplasia, lesões dérmicas, alteração de sensibilidade térmica, paciente sedado, cartilagem de crescimento, útero gravídico ou cicatrizes e ferida aberta. Então, de maneira geral, tá? Isso relacionado à hipertermoterapia. E como principais recursos, gente, e daí eu vi que a COPESE colocou aí em provas anteriores, inclusive ondas curtas, vamos lembrar aqui, ó, os principais recursos que a gente tem que aparecem na prova, né, de termoterapia, são de calor profundo. Ondas curtas, ultrassom, micro-ondas, não vi questão, mas está aqui na nossa tabelinha, vale a pena a gente revisar. Então, ondas curtas e micro-ondas são ondas não ionizantes de calor profundo. Ondas curtas, pode usar o modo pulsado ou contínuo e a aplicação contraplanar, coplanar, longitudinal ou indutiva. Dois modos. Modo pulsado, age mais para cicatrização, analgesia e regeneração nervosa, e contínuo, aumento do metabolismo, vasodilatação, analgésico e relaxamento muscular. O micro-ondas, já vou falar do ultrassom, tá? O micro-ondas, principalmente efeito térmico, vasodilatação e efeito tixotrópico, né? Aumenta a extensibilidade do colágeno. E o ultrassom, pessoal, aí a gente vale lembrar com mais atenção aqui, vou aumentar um pouquinho. É uma onda mecânica, né? Quando passa pelo corpo, ela pega e gera uma alteração que gera calor, né? Se o efeito for o efeito térmico. E ele pode ser usado de duas formas: a forma contínua,
que é o tipo de calor profundo, e a forma pulsada, onde ele não gera calor, tá? Então, a gente pode usar essas duas formas. Vamos lá para os efeitos, a última coluna. Efeito atérmico, sem gerar calor. Aumento da permeabilidade da membrana, dos níveis de cálcio intracelular, estímulo do fibroblasto e aumento da síntese proteica e angiogênese. Isso tudo significa o seguinte, ajuda na regeneração de tecidos. Efeito térmico, vasodilatação, aumento do metabolismo, da velocidade de condução nervosa e ação tixotrópica, aumento da extensibilidade do colágeno, tá? Então, aqui a gente já tem essa característica. E aí, o outro ponto de atenção é que a gente tem o ultrassom de 1 mega e o de 3 megas. O de 1 mega para lesão mais profunda, o de 3 megas para lesões superficiais. Tem uma frase que aparece muito em provas, que está aqui, ó, bem na frente, ó. Quanto mais baixa a frequência, maior será a profundidade de penetração, menor a absorção dos tecidos superficiais. 1 é menor que 3, né? Então, quanto mais baixa a frequência de 1 tem maior penetração, atinge tecidos mais profundos, é menos absorvido superficialmente. O de 3 é usado em lesões superficiais. Quanto mais alta a frequência, menor a profundidade de penetração, tem rápida atenuação e maior absorção em tecidos superficiais. Então, o de 3 ele age mais superficialmente e daí ele não consegue chegar tão profundo, tá? E mais uns detalhes aqui sobre o ultrassom que a gente deve lembrar. Quando vocês virem esse termo, efeito piezoelétrico, na hora lembre do ultrassom, tá? Então, uma dica aí, né, que pode estar ligado a algum tipo de questão que apareça na prova. Em relação à absorção da proteína, diferentes tecidos do corpo absorvem a onda ultrassônica de forma diferente e as proteínas são as que mais absorvem, tá? Então, a gente vai ter essa característica, tá bom? Então, e aí embaixo, né, em virtude da absorção das ondas ultrassônicas no tecido, a intensidade da onda diminuirá à medida que ele vai passando de um tecido para o outro. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, maior a absorção superficial. E aí ele é menos profundo. Lembra? Maior frequência, 3. E aqui é só frases que apareceram em últimas provas, tá? Para a gente ver como que as bancas escrevem, podem escrever isso que a gente estava comentando. Em relação à regeneração óssea, é mais estimulada pelo ultrassom pulsado, né? Então, algumas pesquisas mostram que o ultrassom pode produzir um efeito piezoelétrico no osso, na molécula de colágeno, que pode favorecer a osteogênese. Agora, outros artigos mostram que não vai ter efeito significativo, tá? Mas aí só para a gente saber que existe essa relação, tá bom? Bem, um outro tema que eu também percebi aparecendo aí com frequência na prova da COPESE é a eletroterapia. E aqui tem um resuminho de eletroterapia, gente, que eu acho que vale a pena também, aquele tipo de resuminho que é importante da gente estudar, tá? Então, corrente galvânica, baixa frequência, efeito analgésico antiedematoso. Farádica, baixa frequência, usada para diagnóstico excitomotor. Diadinâmica, baixa frequência, diagnóstico excitomotor e analgesia. Essas três aqui são correntes mais antigas e são correntes que têm polaridade, correntes polares. Elas caem muito pouco em provas, tá? Agora, as outras caem mais, principalmente o TENS e o FES. Então, o TENS, baixa frequência, efeito analgesia, o FES, baixa frequência, efeito excitomotor, que é estimular a contração muscular, tá? Então, só para a gente entender. Interferencial, média frequência, russa, média frequência, sendo a interferencial analgesia, então interferencial, se a gente olhar aqui, ó, corresponde ao TENS, né? E a russa, excitomotor, corresponde ao FES. Interferencial e russa caem menos, tá, gente? Mas deixo aí. E outras duas correntes que vêm aparecendo em provas são a microcorrente alta frequência ligada à cicatrização de feridas, tá? Então, também só para a gente lembrar dessas duas correntes aparecendo alguma coisa, normalmente a pergunta vai estar relacionando com cicatrização de ferida, beleza? Bem, o TENS é sempre um destaque, né? E daí, quando a gente fala em TENS, sempre lembrar que ele promove analgesia. Dois mecanismos explicam, né, essa promoção de analgesia pelo TENS: a teoria das comportas e a liberação de opioides endógenos.
A teoria das comportas é um mecanismo ascendente que fala o seguinte: quando a gente aplica o impulso elétrico, ele vai percorrer fibras mais grossas, né, mielinizadas, e que vão chegar mais rápido à medula e inibir o estímulo da dor. Tá vendo aqui que tem efeito inibitório? O estímulo da dor anda por fibras mais lentas, tá? Então, a teoria da comporta, ela fala mais ou menos isso. Esse estímulo elétrico chega mais rápido à medula e inibe o estímulo doloroso. Então, chega a menor sensação de dor no cérebro, tá? Já a liberação de beta-endorfinas ou opioides endógenos, endorfinas endógenas, a teoria diz o seguinte: quando a gente aplica o TENS, ele vai produzir uma série de alterações que vêm de cima para baixo, descendente, do cérebro para o tronco encefálico, onde libera os opioides, medula e inibição dos neurônios de segunda ordem, os neurônios de sensação de dor, promovendo a analgesia. Existe também modulação para trabalhar com TENS, tá? Então, pessoal, algumas vezes também a gente vê isso aparecendo, tá? Escolha um e decore. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, teoria das comportas, tá? Teoria das comportas é para tratar dor aguda, alta frequência e baixa largura de pulso. E aí, se você decorar isso, se cair alguma coisa da liberação de endorfinas ou do tratamento crônico, é só você usar o contrário. Porque na endorfina, ó, caso crônico, baixa frequência, alta ou maior largura de pulso. É o contrário do que a gente falou aqui. Então, minha dica nesse momento, pessoal, precisando decorar isso, né? Decora dessa forma. E também pode cair na prova modulações específicas. Então, tens convencional, alta frequência, baixa largura de pulso. É aquele que a gente falou que está ligado à teoria das comportas, comportas caso agudo, certo? E o tens acupuntura, baixa frequência, alta largura de pulso. Aí a acupuntura está ligada à liberação das endorfinas, né? Endógenas, caso crônico. Esses dois aqui são os mais comuns. Também tem aplicações diferentes, como breve e intenso, alta frequência, alta largura de pulso, então que vai mexer aí com as duas teorias, tá? E a intensidade e amplitude é forte, mais suportável. E o burst, que também alta frequência, maior largura de pulso, e a intensidade é forte, amplitude fraca, tá? Então, vai ter essas modulações diferentes, mas só para a gente entender, normalmente o que mais cai vai ser o convencional ou o acupuntura. Então, só para a gente complementar aqui, eu poderia anotar aqui também, ó, convencional, que pode ser outra coisa aí, né, que a banca pergunte. Então, anota, porque se cair na prova, a outra, você por exclusão vai lembrar qualquer outra, né? E aí, guarda espaço no HD, né, gente, para as outras coisas que a gente tem que estudar. Fisioterapia aquática. Eu não identifiquei questões de fisioterapia aquática nas provas que a gente teve acesso aí da COPESE, mas é um tema que vem caindo tanto que eu acho que é sempre válido a gente relembrar, tá? Então, o que que eu tenho que relembrar? Propriedades físicas da água, especialmente flutuação e empuxo, tá? Lembrar que o empuxo é a força contrária a ação da gravidade. A gravidade empurra a gente para baixo, o empuxo, quando a gente está na água, empurra a gente para cima. Isso diminui o peso relativo da pessoa, né, quando ela está dentro da água, e diminui também a carga sobre as articulações, então faz alívio na descarga de peso. E o outro destaque, gente, é a pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática é a pressão ao redor do corpo, tá? Quanto mais fundo tiver um segmento na água, maior a pressão hidrostática. Então, se eu estou em pé na piscina, no meu pé eu tenho maior pressão, e à medida, né, que a profundidade vai ficando menor, quando chega no meu tronco, por exemplo, eu tenho menor pressão. Por isso que fala aqui, ó, pressão em todas as direções do corpo, quanto mais maior, quanto mais profunda. Então, essa pressão é maior quanto mais profunda, isso ajuda no retorno venoso, no retorno linfático e no tratamento do edema.
Eu acho que esses são os dois grandes destaques, tá? Pode lembrar da densidade relativa, a densidade da água é 1, tudo que tiver densidade menor que 1 flutua, maior que 1 afunda. A viscosidade está relacionada com o atrito que o líquido exerce no corpo, influencia o coeficiente de arrasto e, consequentemente, a resistência ao movimento. Então, a viscosidade é muito usada para trabalhar resistência. Fluxo, né, está relacionado ao movimento da água, a gente pode ter fluxo laminar ou turbulento. Fluxo turbulento normalmente relacionado com o treino de equilíbrio, tá? As alterações ali, instabilidade, e a temperatura que é um problema, tá? Recentemente caiu numa prova aí uma questão e a gente tem dificuldade de encontrar na literatura informações assim mais certeiras ou assertivas. De maneira geral, lembrar que na hidroterapia a transmissão de calor acontece por condução ou por convecção, as bancas podem usar qualquer uma das duas. Exercício de mobilidade, controle funcional, temperaturas maiores, 26 a 33. Exercício de condicionamento, como natação, por exemplo, temperaturas menores, 22 a 26. E o outro ponto de destaque são os efeitos fisiológicos da imersão. Então, vai ter, né, efeitos gerais em determinados sistemas. Então, aqui, ó, como efeito geral, aumento do consumo energético, sistema cardiovascular, aumento da volemia, aumento do débito cardíaco, distensão atrial esquerda com liberação de fator natriurético atrial, que influencia no rim, tá, na diurese, aumento do retorno venoso e linfático, diminuição da pressão arterial, e se vocês quiserem anotar aí algo que caiu recentemente, bradicardia, diminui a frequência cardíaca. Respiratório, aumento do trabalho respiratório por conta da pressão hidrostática, tá, que comprime a caixa torácica. Sistema músculo-esquelético, vasodilatação, com aumento de fluxo sanguíneo para os músculos, o impulso diminui a carga nas articulações e também tem o efeito de relaxamento muscular. Renal, tudo gira em torno da diurese, tá, gente? Aumento da diurese. Então, tem aumento do fluxo sanguíneo renal, aumento da liberação de creatinina, aumento do transporte e excreção de sódio e potássio, aumento da diurese e supressão do hormônio antidiurético, que faz a gente segurar o xixi. E no sistema nervoso, principal efeito, a analgesia. Então, aqui também, resuminho, tá? Para ajudar na revisão de vocês. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, a gente fala, tá? Porque eu vou passando assim de maneira bem pontual, justamente para a gente revisar os principais pontos. Bem, órteses. Órteses também percebi aparecendo em provas anteriores da COPESE, e para mim, destaque em órtese, gente, são as órteses de membro inferior, tá? Nessa tabelinha aqui, né, preparei essa tabelinha bem separadinho aqui, principais características de órteses e para que elas servem. Então, primeira coisa, o nome da órtese está relacionado com a articulação que ela imobiliza. E a sigla aqui é em inglês. FOOT, né? FOOT é pé, ortoses. Então, órteses para os pés. A gente tem adaptações internas, que são as palmilhas, e adaptações externas, o principal salto. As palmilhas mais usadas para alívio de dor, transição da fase de apoio, diminui tensão e descarga de peso, mais eficiente que as modificações externas, que são os saltos. Agora, o salto pode ser necessário quando a gente tem uma grande assimetria de membro ou também para fazer conforto no caso de deformidades, tá? Indicações principais: redistribuir o peso, reduzir pressão sobre áreas deformadas ou sensíveis. Então, quando a gente fala em órtese para o pé. Foi a maior categoria que a gente tem, que a gente tem vários tipos. Então, a submaleolar para paciente hipotônico, a supramaleolar para paciente com instabilidade em inversão e eversão, a dinâmica, muito utilizada para pacientes com pé caído, fraqueza tibial anterior, lesão do nervo fibular, tá? Um exemplo, né, que pode cair nas provas, o nome é mola de Codivilla, e ela permite o movimento passivo de dorsiflexão e limita a plante. Semirrígida, permite alguma dorsiflexão, normalmente pacientes com lesão nervosa periférica ou espasticidade leve e moderada. Articulada, permite dorsiflexão passiva e é usada para pacientes deambuladores, espásticos deambuladores. A rígida
Controla todos os movimentos do tornozelo, mais usado para paciente espástico com hemiplegia e para aumentar a cadência, a velocidade e comprimento do passo. Órtese de reação ao solo é uma órtese que ajuda a estender a perna. Por isso, ela é mais utilizada quando o paciente tem flexão dos membros inferiores e a chamada marcha agachada ou crouching gait, que é comum na paralisia cerebral, na diplegia, tá? E a afocoestimulação elétrica, só para constar aqui, é aquela que utiliza, né, o fez para estimular os músculos plante e dorsiflexores. Bem, órteses mais altas. Então, a CAFO pega joelho, a HCAFO, quadril e joelho e a RGO de marcha recíproca, tá? Lembrar, a órtese restringe o movimento da articulação por onde ela passa. Deixa eu só passar aqui que não ficou bem dividido, né? Pacientes paraplégicos, nível T12 e L2. HCAFO, paraplégico T10, e a de marcha recíproca, ela tem um mecanismo de marcha automática, tá? Então, nível T6 a T10. Outras órteses, gente, suspensório de Pavlik, tá? Só para a gente olhar aqui, usado na luxação congênita do quadril do bebê até 6 meses de idade, ou também outro nome que está aparecendo é displasia do quadril, tá? Pode aparecer na prova como doença, luxação congênita ou displasia. E a órtese noturna de Dennis Brown, usada para o pé torto congênito, ou pé equino cavo varo. Então, esses são alguns destaques que a gente tem, né, em relação às órteses principais, e aqui órtese de deambulação, que também acho interessante, né, a gente saber. Das órteses de deambulação, gente, a que mais cai é a bengala, tá? Então, vamos lá, atenção, pontual. Sempre usar unilateral e contralateral lado acometido. Então, pensa você assim, eu para lembrar isso, eu sempre penso num paciente hemiplégico, paciente que tem um bracinho aqui. Se ele tem a hemiplegia, pessoal, você vai dar a bengala em qual mão dele? Na mão hemiplégica ou na outra? Na outra, certo? Sempre contralateral lado da lesão, tá? E aí, um outro ponto que pode aparecer em provas é que o pegador, tá, da bengala deve ficar à altura do trocânter maior do fêmur ou numa posição que o cotovelo fica fletido a 30 graus, tá? Então, é o grande destaque aqui para gente, realmente, bengala é o que mais cai em provas. Bem, pensando em estabilidade, o andador é que dá mais estabilidade, depois as muletas axilares e depois as canadenses, tá? Então, só para a gente entender, se o paciente precisa de mais apoio, usa o andador, se ele precisa de menos, vai descendo aí em relação aos recursos. Agora, o que mais cai mesmo, né, como o nosso objetivo aqui hoje é revisão, chamar a atenção, é bengala, tá? Depois, pessoal, um outro ponto, né, que eu coloquei lá na nossa listinha de destaques são escalas, e nessas escalas, então, pode cair de tudo. O que que eu percebi da COPESE que me chama a atenção? COPESE pergunta muito de escala em provas anteriores e de fisioterapia neurológica. Então, a gente vai já começar a fazer umas relações aqui, tá? Então, tabela de tônus, essa aqui eu não sei se vocês lembram, né, as alterações de tônus, tem que estar decorado, tá, gente? Então, obrigatório também. A gente tem 3 alterações do tônus muscular, né? Em relação ao tônus normal. 2 hipertonias e uma hipotonia. Hipertonia elástica, plástica e hipotonia. A elástica, gente, atinge o motoneurônio superior, também pode ser chamada de piramidal, tá? A plástica, núcleos da base, particularmente no Parkinson, pode ser chamada também de extrapiramidal. E aí, decorar isso aqui, pessoal. Hipertonia elástica. Atinge o neurônio motor superior, sinal do canivete, aumento do tônus nos músculos antigravitacionais, velocidade dependente, sinônimo espasticidade. Hipertonia plástica acontece, né, nos pacientes com lesão no núcleo da base, Parkinson, sinal da roda denteada do cano de chumbo, aumento do tônus de todos os músculos agonistas e antagonistas com leve predomínio flexor, sinônimo rigidez. Hipotonia,
Característica da lesão do motoneurônio inferior, não tem um nome de sinal característico, diminuição da resistência ao movimento passivo, sinônimo flacidez. O tônus, o tônus normal e o aumento de tônus, a hipertonia, pode ser classificada por uma escala, chama escala de Ashworth modificada, tá? E aí, gente, por favor, peguem todas as escalas que eu vou passar aqui hoje e estudem o que que significa o 0, o 1, 1 mais, 2, 3 e 4. Então, isso eu vou pedir para vocês fazerem mesmo como revisão, tá? Então, ó, escala de Ashworth, 0, sem aumento do tônus muscular. Escala de Ashworth, 1, leve aumento do tônus muscular, manifestando-se como como um resistir e ceder ou por mínima resistência na extensão do movimento passivo. 1 mais, leve aumento do tônus muscular, manifestando-se como uma resistência que persiste de maneira discreta através da extensão do movimento remanescente menos da metade dele. E assim vai. Pessoal, obrigatório. Por quê? As bancas vêm trabalhando da seguinte forma: elas colocam lá no enunciado. Paciente com espasticidade, com a seguinte característica: aumento considerável do tônus com dificuldade na movimentação passiva. E pede para você marcar qual é a classificação na escala de Ashworth. Aqui eu li o 3, tá? Então, se a gente não souber o que significa, fica difícil. E aqui, pessoal, claro, são muitas escalas que a gente tem, né? Muitos testes que a gente tem, mas assim, escala de Ashworth cai demais. Copese gosta de perguntar, fazer pergunta de neuro. Estuda essa aqui, tá? Dica para vocês, beleza? Aqui também, gente, relacionando com o neuro, eu coloquei esse flashcard que é sobre reflexos, né? Que eu acho importante também. A gente tem 4 tipos de reflexos: tendinosos profundos, cutâneos superficiais, tônicos e primitivos. E a gente tem os destaques para eles, ó. Então, tendinosos profundos, principais, bicipital, tricipital, patelar e calcâneo. O que que eu tenho que saber? Do bicipital, raízes C5, C6, nervo músculo cutâneo. Tricipital, C7, nervo radial. Patelar, L2, L4, nervo femoral. Calcâneo, S1, nervo tibial ou ciático. Característica, né? Hiperreflexia, lesão do motoneurônio superior, e hiporreflexia, lesão do motoneurônio inferior. Quando a gente fala dos reflexos cutâneos superficiais, tem o Babinski, que é a extensão do hálux na lesão piramidal, Hoffman, flexão dos dedos na lesão piramidal, e o cutâneo abdominal, que dá o sinal de Beaver no paciente com lesão medular, nível T10. Reflexos primitivos. Os principais que mais caem em concurso são aqueles que têm nome próprio. Gallant, 0 a 2 meses, inclinação lateral do tronco. Moro, 0 a 4 meses, abdução de membro superior seguida de flexão. E preensão palmar e plantar também cai muito, tá? Lembrando que o palmar encerra antes, 4 meses, e o plantar depois, 9 meses. Sobre os reflexos primitivos, gente, eles devem estar presentes e ser integrados no tempo certo. Sua ausência ou manutenção além do tempo indicam lesão no sistema nervoso ou, né, atraso no desenvolvimento. E nos tônicos a gente tem o RTCA, de 0 a 4 meses, extensão do membro superior para o mesmo lado que a cabeça é rodada. Então, né, a cabeça olha aqui, ó, para a mão, tá? RTCS, que é patológico, quem manda no movimento é a cabeça, o braço faz o mesmo movimento da cabeça. Então, se faz flexão da cabeça, flexiona os braços e a perna faz o movimento contrário. Então, flexão da cabeça, flexão dos braços, extensão das pernas. E o RTL é sempre patológico, como apresentando aquele sinal de opistóteno, por exemplo, que quando coloca a criança em decúbito dorsal, ela faz uma extensão completa do tronco, tá? Mais testes, né, que são importantes já relacionando com escala. Sinal de Romberg, teste de equilíbrio estático, tá? Sinal de Romberg, teste de equilíbrio estático. E aqui tem vários testes de equilíbrio para a gente já relacionando. Apoio tandem, equilíbrio estático. TUG, equilíbrio dinâmico e risco de queda. Berg, equilíbrio estático e dinâmico. Romberg, equilíbrio estático. FES,
Fez um, medo de queda, poma, equilíbrio dinâmico, desculpa, marcha tandem, equilíbrio dinâmico, poma, marcha e equilíbrio, índice de marcha dinâmica, marcha e equilíbrio, SF36, qualidade de vida. Então, essas várias escalas também caem muito. O que que eu percebi da Copese? Copese, ela pergunta mais para que serve, tá? Dificilmente ela pergunta assim detalhado sobre o teste. O único teste que eu acho que vale a pena aí, né, que foi o teste mais cobrado em 2023, é o TUG, que é o Time Up and Go. Ele avalia a mobilidade e o equilíbrio funcional e o risco de queda. Então, como é que ele é feito? O paciente começa sentado, fica em pé, anda 3 metros, dá a volta em um obstáculo, volta esses 3 metros e se senta novamente. E é cronometrado esse teste. Se a pessoa faz em até 10 segundos, desempenho normal para adulto saudável, baixo risco de queda, entre 11 e 20 segundos, normal para idosos frágeis ou com debilidade, mas que mantém independência na maioria das atividades diárias, baixo risco de queda, entre 21 e 29 segundos, avaliação funcional obrigatória, indicado abordagem específica para prevenção de quedas, porque já tem um risco de queda moderado, e mais que 30 segundos, né? Avaliação funcional obrigatória, indicada abordagem específica para prevenção de queda, alto risco de queda, tá? Então, para a gente identificar. E outros testes, pessoal, índice de CATS, atividade de vida diária, SF36, qualidade de vida, escala de Tinet, marcha equilíbrio, sinal de Romberg, déficit de equilíbrio, isavage, depressão. E aqui, mais uma, tá? Então, teste muscular manual avalia força, CATS AVDs, Bartel AVDs, Lawton, atividades instrumentais de vida diária, escala de Ashworth, tônus, Romberg, equilíbrio estático, Borg, sensação subjetiva de fadiga, dinamometria avalia força, Oasis, ansiedade, levantar da cadeira cronometrado, independência funcional e fraqueza em membros inferiores, escala de Berg, equilíbrio estático e dinâmico, Klein-Bell, atividades de vida diária. Então, como revisão, pessoal, sempre dê uma olhadinha, tá? Vai guardando aqui esses slides e dá uma olhadinha sempre que precisa. Bem, escala de Glasgow, também é outra escala que cai muito, tá? Lembrando que escala de Glasgow a gente avalia, a princípio, 3 variáveis: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, assim, né? 4, 5, 6. Abertura ocular, nota maior 4, resposta verbal 5, resposta motora 6. No total, Glasgow, né, soma 15, né? Se tiver tudo certinho com esses três. Aqui também é a mesma coisa que eu disse, pessoal. Tem que lembrar o que que cada item significa na pontuação. Então, a banca coloca assim, ó, paciente com abertura ocular à pressão, tá? Emitindo sons, tá aqui, e com extensão. E pergunta para você qual é o Glasgow dele. Então, no caso aqui, eu fui lendo, né? 222, Glasgow 6, tá? Então, também tem que identificar. Obedece a comando 6, localiza estímulo 5, flexão normal 4, flexão normal 3, extensão 2, nenhuma 1. É isso aí, tá? Com a atualização de Glasgow que teve em 2018, a gente avalia também, algumas bancas podem colocar, honestamente não vi nenhuma banca colocando até agora, a avaliação pupilar. Então, assim, avalia a abertura da pupila, se as duas pupilas reagem, é 0. Se só uma reagem, é -1. Se nenhuma reage, é -2. Então, vamos supor nesse paciente que tinha 6 ali, né, que a gente contou, e na continuação da questão falava assim, paciente sem reação pupilar. Então, -2. O Glasgow dele fica 4, tá? Então, como é que avalia Glasgow? A gente soma abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e subtrai. Opa, risquei tudo aqui, gente, peraí. A gente soma abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e subtrai o valor da avaliação da pupila, tá?
Máximo 15 pontos, mínimo 1 ponto. Ponto de corte, né? Trauma grave, Glasgow menor que 8, moderado, Glasgow de 9 a 12, leve, Glasgow 13 e 14, tá? 15, normal, beleza? Mas assim, a escala de Glasgow também é outra que tem grandes chances de cair. E para completar essa parte de testes, né, de escalas, eu achei interessante colocar aqui um pouquinho também sobre as provas cerebelares, visto que a COPESE gosta bastante de neuro. Então, testes para cerebelo, aqui falando dos testes de coordenação. Índex, nariz, índex, tá? Índex é dedo indicador. Calcanhar, joelho, levar o calcanhar do pé até o joelho do outro. Disdiadoxinesia, movimento rápido e alternado. E Stuart Holmes ou rechaça é uma prova que é feita colocando resistência no braço do paciente e tirando essa mão. E aí, quando tira a mão repentinamente, o braço tem que parar, né? O movimento tem que parar. Se o paciente não conseguir parar, ele vai bater, né, no corpo dele, e isso indica para a gente que esse paciente, então, tem perda de coordenação, né, que não está coordenando bem os músculos ali, tá? Bem, fisioterapia neurofuncional. Aqui também, gente, a gente tem um universo enorme e pontos obrigatórios, tá? Então, vou passar para vocês aquilo que é obrigação saber. Parkinson, tá? Provavelmente vocês já viram essa figurinha de Parkinson aqui, ela resume tudo que a gente precisa saber, então tem que estar decorada, tá? Parkinson é uma doença degenerativa, progressiva e idiopática, onde acontece degeneração na substância negra compacta nos núcleos da base. Na substância negra, a substância negra está localizada no mesencéfalo e a área produtora de dopamina. Se tem lesão lá, diminui a oferta de dopamina nos núcleos da base e aumenta a acetilcolina. Sintomas de Parkinson são predominantemente motores. Tríade do Parkinson, três principais, né? Pode aparecer tremor de repouso, rigidez, que é hipertonia plástica, e acinesia ou bradicinesia, ou pode aparecer na prova tétrade do Parkinson, os quatro principais. Tremor de repouso, rigidez, que é hipertonia plástica, acinesia ou bradicinesia, porque a banca pode colocar qualquer um desses dois termos, e instabilidade postural. Marcha parkinsoniana, pequenos passos, com fenômeno de festinação, que é aceleração. Postura, semiescuro atiçador, e outros sintomas, face em máscara, micrografia, disfagia e déficit de equilíbrio, tá? Então, Parkinson não pode errar a questão, tá, gente? Lembrando que afeta o sistema extrapiramidal, beleza? Síndromes neurológicas, as três principais: esclerose lateral amiotrófica, Guillain-Barré e esclerose múltipla. Esclerose lateral amiotrófica, lesão do neurônio motor, tanto superior quanto inferior, é uma doença degenerativa. Características principais: fraqueza muscular orofaríngea, que se espalha por todo o corpo, hipotonia ou hipertonia, porque atinge tanto o inferior quanto o superior, disfagia, comprometimento respiratório. Guillain-Barré, doença dos nervos periféricos, tá? É uma doença inflamatória, uma polirradiculoneurite. Característica principal, paralisia em bota e luva, ou seja, paralisia que começa nos pés e nas mãos, e normalmente é ascendente e simétrica. Esclerose múltipla, doença do sistema nervoso central, atinge o oligodendrócito, é uma doença desmielinizante. Guillain-Barré, gente, também é desmielinizante, tá? Características principais: paralisia espástica, lesão do nervo óptico e fadiga extrema. Alguns pontos de atenção, pessoal. Então, esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa do neurônio motor, atinge tanto o neurônio motor superior quanto inferior. Os sintomas principais são motores e respiratórios, e a gente tem os subtipos clínicos: paralisia bulbar progressiva, que cursa principalmente com disfagia, atrofia muscular progressiva espinhal, que cursa com fraqueza de membros e troncos, esclerose lateral primária, paraparesia com espasticidade progressiva. Aqui está um pouquinho mais detalhado, tá? Então, paralisia bulbar progressiva afeta os tratos córtico-bulbares, núcleos motores do tronco encefálico, sintomas principalmente nessa região, tá? Orofaringe.
Disartria, disfagia, fraqueza do músculo da língua e da face, mas com o tempo se espalha, tá, gente? Atrofia muscular progressiva espinhal, afeta o motoneurônio da medula e do tronco cefálico, motoneurônio inferior. Sintoma, fraqueza no músculo estriado esquelético. Esclerose lateral primária, afeta o motoneurônio superior, trato córtico espinhal, córtico bulbar. Sintomas, paralisia espástica progressiva. Tá? Então, só para saber que tem tipos diferentes de evolução. Características da ELA, doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, que acarreta paralisia motora irreversível. Paciente com doença sofre paralisia gradual, morte precoce, como resultado da perda da capacidades cruciais, como falar, movimentar, engolir, até mesmo respirar. Com o tempo, a pessoa com a doença perde progressivamente a capacidade funcional de cuidar de si mesma. O óbito, em geral, ocorre entre 3 e 5 anos a partir do diagnóstico. Cerca de 25% dos pacientes sobrevivem por mais de 5 anos. Na prática, os neurônios dos pacientes acometidos pela doença se desgastam ou morrem e já não conseguem mais mandar mensagem para os músculos, que é a lesão do neurônio motor, tá? E aí, o outro ponto de destaque para ela é a falência respiratória, tá? Então, na esclerose lateral amiotrófica, doença do neurônio motor de caráter degenerativo, pode ocorrer insuficiência respiratória por falência da musculatura. A maioria dos pacientes morre de complicações respiratórias com curso variável. Então, segundo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, tira essa assinale opção, né? Os critérios para início de suporte ventilatório são. Ficou até aí, gente, que eu copiei da questão, tá? Porque cai demais. E isso aqui a gente tem que decorar, tá? Quais são os critérios, então, para começar a ventilação mecânica na esclerose lateral amiotrófica? Capacidade vital menor que 50% do previsto, Pmax menor que 30 ou 60% previsto, PF, né, que é o pico de fluxo expiratório, menor que 270, PCO2 maior que 45 e hipoventilação noturna, tá? Então, bastante atenção nisso aí. Segundo destaque, opa, tá com efeito esse aqui. Síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é conhecida como polirradiculoneuropatia idiopática aguda, doença de caráter autoimune marcada pela perda da bainha de mielina, doença desmielizante, e dos reflexos tendinosos, se manifesta sob a forma de inflamação aguda dos nervos, podendo afetar as raízes nervosas. O processo inflamatório desmielinizante interfere na condução do estímulo do nervo até o músculo. Afeta, gente, sistema nervoso periférico motoneurônio inferior, tá? Características: paralisia ascendente progressiva, fala que é em bota e luva, né? Ou em meia em luva, começa nos pés e nas mãos. A reflexia, hipotonia, presença de proteínas no líquor, possível comprometimento dos nervos cranianos e da respiração, recuperação apreciável completa, né? A maior parte dos pacientes que sobrevivem à parada respiratória, que esse é o grande problema, costumam se recuperar, e alteração sensitiva discreta. Atenção, gente, essas frases aqui apareceram nas últimas provas, tá? Então, Guillain-Barré é uma paralisia simétrica de evolução ascendente e com arreflexia. É uma doença neurológica de origem autoimune cuja progressão se dá por uma paresia nas extremidades distais de membros inferiores e superiores. Então, tá vendo que ali eu falei bota e luva e a banca escreveu assim, ó, paresia nas extremidades distais de membros superiores e inferiores. Então, pessoal, por que que eu coloco essas frases aqui? Para a gente ver como pode aparecer na prova e que a gente tem que raciocinar em cima, tá? Ah, a Mara só falou bota e luva, mas não necessariamente a banca vai colocar bota e luva. Ela pode colocar extremidades tais dos membros inferiores e superiores. Tá certo, tá? Então, só para a gente entender, ok? Bem, outra frase que apareceu recentemente: os sintomas de Guillain-Barré começam a surgir entre 8 e 16 semanas após a infecção bacteriana. Normalmente, ela é precedida de uma infecção viral ou bacteriana. Quando a infecção é viral, aparece mais cedo os sintomas. Quando é bacteriana, pode levar mais tempo. Em cerca de 85% dos casos, a fraqueza progressiva leva a uma paralisia da musculatura respiratória, tornando o paciente incapaz de respirar sem ajuda de ventilação mecânica.
a presença de uma alta concentração de proteína licórica na segunda semana do surgimento dos sintomas. Então, tem essa presença, tá? Então, tudo que a gente falou aqui, mais ou menos que a gente falou aqui, se repete aqui, mas para a gente ver, né, como é que as bancas colocam, tá? Só para a gente entender essa diferençazinha. Quanto ao tratamento desses pacientes, gente, então, linhas gerais, tá? Um programa de reabilitação com o indivíduo com síndrome de Guillain-Barré deve ser cuidadosamente graduado de acordo com o estágio da doença, porque quando ele tiver, né, mais debilitado a parte respiratória, o foco vai ser respiratória, quando essa parte estiver controlada, o foco vai ser recuperação motora, tá? No ambiente de cuidado intensivo, quando a deficiência respiratória está presente, a ênfase inicial é direcionada para o suporte máximo da condição respiratória por meio da drenagem postural, do alongamento do tórax e dos exercícios respiratórios. Isso aqui, gente, eu também tirei de prova de concurso, tá? Então, só para vocês também terem, né, essa visão de como as bancas podem cobrar. Devido ao repouso prolongado na cama e à imobilidade, ambos relacionados com a fraqueza, as amplitudes de movimento acessório fisiológica devem ser mantidas com esforços durante as 24 horas por dia. Então, aqui a gente falando, né, que deve-se fazer a mobilização. Eu não concordo muito com essa frase quando ele fala que esforços durante as 24 horas por dia, ficou meio esquisito, mas apareceu em questão recente, tá? E dispositivos de porque está muito ligado com o posicionamento do paciente. Então, cuidado, né, com a mobilização e com o posicionamento o tempo todo. E dispositivos de mobilização de posicionamento são recomendados para manter a posição funcional, tá? Então, esses pontos aqui de destaque em relação a Guillain-Barré. E o outro destaque, esclerose múltipla. Então, lembrar que esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central, tá? Então, é caracterizada pelo aparecimento de lesões na substância branca, sistema nervoso central, conhecida como placas, onde a mielina sofre perda de proteína, perde a mielina, doença desmielinizante. Embora amplamente disseminada, né, pode atingir qualquer parte do sistema nervoso central, tem umas áreas que são mais atingidas. Então, a substância branca periventricular, os pedúnculos cerebelares, o cordão posterior da medula e o nervo quiasma óptico são as áreas mais atingidas. Substância branca periventricular, gente, causa diplegia, que acomete mais membros inferiores, né? Espástica, tá? Pedúnculos cerebelares, ataxia, que é a perda de coordenação e movimento. Cordão posterior da medula, ataxia também, que é fascículo grácico cuneiforme, perde a sensibilidade profunda, que é justamente a parte de propriocepção. E nervo quiasma óptico pode ter diversos sinais aí ligados à cegueira ou à maurose, a perda da visão. E aqui, só para a gente também correlacionar, tá? Os principais sintomas também podem ser divididos em piramidais, com fraqueza e esparsidade, sensitivos, com parestesia. Lembra que sempre que terminar com esse sufixo estesia, significa alteração de sensibilidade, e a parestesia é quando a pessoa sente, que nem quando a gente sente que a perna dormiu, dor, formigamento, aquela sensação de pontada, agulhada. Sintomas cerebelares afetam equilíbrio e coordenação, no conjunto, né, chama ataxia, como eu destaquei, e pode ter também algumas alterações cognitivas com o tempo, tá? Alteração de memória, de atenção, de funções executivas, né? São funções básicas aí de tomada de decisão. Bem, pessoal, essa aqui é a nossa primeira revisão, tá? Foquei nesses pontos. Assim, eu falo para vocês, eu sei que é muita coisa, né? Mas a gente está aí na reta final do concurso e esses pontos aqui para mim, a reta final da preparação são pontos de destaque, tá? Então, hoje os destaques, testes especiais, recursos terapêuticos, ORTs, escalas e fisioterapia neurofuncional, tá? Continuem firmes, animados, né? O fim está próximo, vamos desejar aí que esse fim próximo seja um fim de sucesso para todo mundo, mas, gente, é nesse momento que a gente não pode desanimar, nesse momento que a gente tem que estar mais focado, nesse momento que a gente tem que se dedicar mais, é nesse momento quando a gente está mais cansado, que a gente tem que dar aquele gás final para vocês terem sucesso. Todo mundo está almejando aí essa vaga, né? Torço muito por vocês. A gente está fazendo de tudo aqui para poder ajudá-los, né, a alcançar essa vaga aí em Palmas. E eu desejo para vocês aí muito sucesso, tá bom? Então, ó, já ficou combinado aqui.
tudo que a gente está vendo aqui, a gente não vai ver de novo na revisão 2 e no aulão de véspera. Então, vamos acompanhando aí para vocês criarem substância ainda mais, né? Além de tudo que já estudou. Pessoal, é isso aí, vou encerrando o vídeo por aqui.